Hoje a gente vai mergulhar em umas fontes que, olha, desafiam bastante o que a gente costuma ouvir sobre figuras bem centrais, né? Verdade. Vamos falar de visões diferentes de Jesus? Exato. A ideia é desempacotar isso, sabe? Ver como surgiram essas interpretações e por que algumas, bom, acabaram ficando mais conhecidas que outras. Certo. O material que a gente viu sugere um quadro, assim, bem mais complexo, que outras histórias, outras formas de ver essas figuras circularam e, bom, às vezes foram deixadas de lado de propósito mesmo. Vamos então para as faces dele. A primeira seria Jesus o Galileu. Correto. Essa seria a visão dos apóstolos originais, né? Homens simples, pescadores da Galileia. Para eles, Jesus era um mestre humano, carismático, Certo. e a visão deles era mais local. No início, eles queriam que a mensagem ficasse só entre os judeus mesmo. É uma visão mais pé no chão, digamos. Mas aí entra Paulo de Tarso. As fontes dizem que ele nunca encontrou Jesus em vida, Exato, nunca. mas foi ele quem moldou a imagem de Jesus Cristo. Como foi isso? Esse é um ponto-chave. Paulo, ou Saulo, né, ele teria sido contatado pelo Jesus ressuscitado. A missão dele, levar a mensagem aos gentios, os não-judeus. Ah, então a expansão. Isso. E é ele quem traz conceitos como salvação pela fé e a própria ideia de Cristo. Cristo é ungido em grego, né? Uhum. As fontes argumentam que isso, bom, não era o foco da pregação original de Jesus. Mas essa visão do Paulo, um Jesus mais divino, universal, ela ganhou muita força. Então a imagem que a gente mais conhece, a de Cristo, veio muito de Paulo, que nem conviveu com Jesus histórico. E tem mais uma face ligada a Maria Madalena. Sim, a de Jesus ou vivo. Essa visão está mais ligada a Madalena e a discípulos helenizados, com mais estudo, sabe? Helenizados? E as fontes indicam que o Jesus ressuscitado deu a eles uma revelação diferente, mais profunda, talvez, incluindo o que está no apócrifo de João. Uma revelação diferente. O que ela dizia? Teria ensinamentos que Jesus não disse em vida. A visão gnóstica, né, que está ligada a isso, sugere que Jesus talvez no início fosse um pouco ingênuo sobre Javé, o Deus do Antigo Testamento. Ingênuo, como assim? E que ele teria percebido depois, talvez na cruz mesmo, que esse Deus criador era, para a visão gnóstica, imperfeito, meio doente, eles chegam a dizer. Nossa. E aí, depois de ressuscitar, ele quis, esclarecer isso. Daí essa revelação maior para esse grupo específico. Uma visão bem radical do Deus bíblico. Com tantas visões diferentes, o mestre da Galileia, o Cristo de Paulo, o Jesus vivo dos gnósticos, como que a versão de Paulo virou a oficial, a ortodoxia? O contexto histórico foi crucial. O material aponta muito para o século IV. Constantino, o Império Romano, o cristianismo vira religião oficial. Certo, aí precisado unificar. Exato, unificar a doutrina. Aí vem os concílios, tipo de Nicéia, em 325. O debate foi forte ali. Ário defendia um Jesus mais humano, iluminado. E perdeu para a visão da Trindade. Isso. Jesus divino, consubstancial ao Pai. Uma visão que, aliás, se encaixava melhor com ideias greco-romanas, né? E essa unificação passou por cima das outras visões. Quer dizer, suprimiu elas. Os documentos indicam que sim, que houve supressão ativa. Tem o caso do bispo Atanásio, que teria mandado destruir textos ligados a Madalena lá por 373. Sério? Destruir mesmo? Uhum. E depois, a Vulgata, a Bíblia em latim, feita por Jerônimo. A seleção dos livros ali para o Novo Testamento privilegiou muito as cartas de Paulo. Isso solidificou a visão dele de Jesus Cristo. Entendi. Então, para resumir, o que a gente viu hoje sugere que, quanto à própria figura de Jesus, são bem mais complexas do que a gente pensa. Exatamente. E que narrativas alternativas foram, talvez, marginalizadas, suprimidas mesmo, para dar lugar a uma versão mais conveniente, digamos, para figuras como Paulo e para o Império Romano. É um exemplo, né, de como as narrativas que a gente conhece são construídas, e que questionar o que está estabelecido pode revelar outras camadas, outras formas de pensar que ficaram escondidas. A história é contada por quem vence, muitas vezes. Fica então a reflexão, né? Se essas fontes alternativas, se elas guardam ecos de outras verdades, ou pelo menos outras formas de ver figuras tão importantes. O que mais na nossa história, que a gente toma como certa, pode ter sido moldado assim,
escondendo outras perspectivas. A ideia é tentar descompactar essa perspectiva sobre história das religiões, poder global e o que o futuro talvez reserve, né? Pelo menos segundo essa fonte. Ok, vamos lá então. A linha principal que esse material traz é que, figuras criadoras teriam manipulado religiões grandes, sabe? Como o judaísmo e o islamismo. E isso com a intenção clara de criar conflito. A fonte até cita a Cabala, aquela tradição mística judaica, e a figura de Javé como ponto de partida disso tudo. Sim, e o mais intrigante talvez é essa ideia de que seria o mesmo Criador por trás de fés que parecem totalmente opostas, né? Nessa visão, a humanidade seria uma massa de manobra. A fonte usa um termo forte: geopolítica cósmica podre. Nossa, pesado. Pois é, e aí a responsabilidade pelo sofrimento, pelo conflito, cairia toda nessa entidade criadora que teria armado o circo todo. E para complicar mais, o material fala das tais faixas de realidade, dimensões múltiplas, é isso? Exato. Algo que foge bastante daquela visão mais simples de céu e inferno, né? Se apoiando mais em ideias da física, talvez. Isso, exatamente. Eles mencionam coisas como teoria M, teoria das cordas, sabe, que propõem dimensões extras, para meio que dar um suporte a essa ideia de múltiplas realidades acontecendo ao mesmo tempo. E aí, olha que interessante. Eles conectam isso com uma convergência de expectativas. A vinda do Messias para o judaísmo, a segunda vinda de Jesus para os cristãos, a chegada do Mahdi para o islamismo e até o primeiro contato ufológico. Tudo isso poderia ser, na verdade, o mesmo evento, entende? O mesmo evento? Como assim? A manifestação de uma figura cósmica, não humana, que eles chamam lá de Rockman, Sofia ou até Malf, que seria uma emanação final da Cabala visível para todo mundo. Nossa. E aí que entra a parte sobre Jesus, que é realmente diferente, né? É assim. A fonte sugere que a crucificação não foi por amor, para redimir, mas por causa de uma ligação genética, um genoma de Rockman, que obrigava ele a obedecer. Exatamente essa a leitura. Que ele foi compelido a isso. E que a doutrina católica do sacrifício seria então uma justificativa criada depois, sabe? Para explicar o inexplicável dentro daquela lógica. Entendi. E essa crítica não para por aí, né? Ela se estende aos sistemas de poder em geral. Com certeza. As religiões são vistas como controle, né? Incentivando uma obediência meio superficial. Siga as regras, pague o dízimo. Mas sem focar na autorresponsabilidade, na dignidade de cada um. E o argumento é que o poder global também mudou de figura. Não está mais tanto nas nações, mas foi para as mãos de oligarquias e principalmente das Big Techs. Ah, as gigantes da tecnologia, controlando a informação, né? Isso, quem controla informação, controla muita coisa. A fonte até cita exemplos, tipo a suposta influência do Putin nos oligarcas russos, e possíveis laços financeiros que explicariam algumas posturas do Trump, por exemplo. É uma análise bem direta ao ponto. E eles falam muito do perigo dos ismos, né? Usam exemplos como nazismo, trumpismo e trazem para o Brasil com lulismo, bolsonarismo. Sim, esses ismos todos. A fonte diz que essa tendência de seguir cegamente um líder ou uma ideologia estaria no genoma humano. No genoma? Como assim? É, como se fosse uma predisposição a seguir, a se cegar. E aí os seguidores acabam defendendo sistemas que são podres, segundo a fonte, de todos os lados. A crítica mais forte, na verdade, vai para os seguidores. Entendi, porque são eles que dão força para o sistema continuar, né? Exatamente. A força vem da base que acredita cegamente. E, para quebrar isso, o que a fonte propõe? Aí entra a ideia do choque de realidade. Precisaria acontecer algo muito grande, muito disruptivo. Tipo o quê? Talvez um contato extraterrestre que não dê para negar, sabe? Ou uma crise climática muito, muito aguda, um colapso social, algo que force um despertar geral, fora do controle dos governos, das elites. Uau! É muita coisa para processar. Então, resumindo essa visão toda, o que a gente tira disso? Olha, basicamente é uma desconstrução bem radical, né? De tudo que a gente considera estabelecido. Crenças, sistemas de poder, tudo visto como falho, manipulador,
É uma visão bem pessimista, de certa forma. Pode parecer, mas o chamado final deles é para outra coisa, para reflexão individual, para cultivar a dignidade. Esse é o valor-chave para eles. Dignidade acima do amor, da fé cega. Exato. Acima das emoções, da adesão a esses ismos, a própria fonte diz que não quer convencer ninguém, só semear a reflexão, mesmo sabendo que as ideias são desconfortáveis, né? Com certeza são. O convite é para a pessoa cobrar dignidade de si mesma, parar de esperar a salvação de fora ou ficar justificando as coisas com base em crença cega. E isso deixa a gente com uma pergunta no ar, né? Para pensar mesmo. Qual seria? Se a gente levar essa narrativa a sério, nem que seja só como exercício de pensamento, essa história de manipulação cósmica, sistemas de poder que não funcionam, a necessidade de um choque, como que isso mudaria a forma como a gente encara a nossa própria fé, a política, nossa responsabilidade no dia a dia? Fica aí a provocação para cada um analisar criticamente isso tudo. Que meio que questiona as bases do cristianismo como a gente conhece. É isso aí. A fonte sugere que talvez a figura central que moldou a fé não foi tão bem. Exatamente o que a gente pensa. Tipo, múltiplos Jesuses. E o papel do Paulo nisso tudo? É por aí. Exatamente. A discussão que a gente analisou mergulhou em narrativas assim menos conhecidas, né? Textos gnósticos, o livro de Enoque, para apresentar uma perspectiva diferente sobre Jesus, as mensagens dele e como a doutrina cristã foi formada. Interessante. E até entra num conceito que a fonte chama de geopolítica cósmica. Geopolítica cósmica, caramba. Ok, vamos lá então. Descompactar isso. A fonte principal é uma transcrição, né? De uma discussão que levanta pontos bem provocativos sobre quem foi Jesus e quem realmente fundou o cristianismo. Isso. A ideia central que essa fonte traz é que haveria, tipo, 3 figuras de Jesus. 3? Como assim? Primeiro, o Jesus histórico mesmo. O Galileu, a figura conhecida ali na época durante a vida dele. Ok, esse a gente conhece, digamos. Mas aí vem o ponto-chave. A segunda figura seria o Jesus Cristo, que a fonte argumenta ser uma criação de Paulo. Criação de Paulo. Mas ele era um apóstolo? Sim, mas um que, segundo a fonte, nunca encontrou Jesus em vida. E ele teria criado essa teologia da salvação pela fé. Ah, diferente do foco nas obras que seria do Jesus histórico. Exato. Essa é a argumentação. E aí o Paulo funda igrejas baseadas nesse Jesus superstar, o Cristo Salvador, entende? Entendi. E os outros apóstolos? A fonte sugere que os originais, tirando talvez a igreja de Jerusalém, mais focada nos judeus, não tiveram um papel tão grande na expansão inicial para fora do judaísmo naquele primeiro momento. Foi mais Paulo. Nossa, isso muda bastante a perspectiva. E a terceira figura de Jesus, qual seria? Seria o Jesus ressuscitado dos textos gnósticos. Aqueles textos que falam de conhecimento secreto, a gnose. Ah, Nag Hammadi, essas coisas? Isso. Esse Jesus, depois de ressuscitar, teria revelado segredos mais profundos para alguns discípulos, tipo Maria Madalena. Segredos tipo... Aqui entra a tal geopolítica cósmica. Ele teria explicado sobre arcontes. Arcontes, o que é isso? É, tipo, donos dos céus, governantes cósmicos, uma coisa assim. E sobre a luta cósmica para libertar as almas do domínio de Belial e Hades no inferno, como está no relato de Bartolomeu. Pera aí. Arcontes, luta cósmica, isso parece quase, sei lá, outra religião, né? E esses textos eram conhecidos... Aparentemente sim, eram populares no primeiro século. Mas, bom, eles foram deixados de lado depois. E como isso aconteceu? Por que sumiram da narrativa principal? Olha, o material aponta muito para o século IV. Constantino, Concílio de Nicéia, 325 d.C. O cristianismo vira a religião do Império Romano, né? Certo, a oficialização. E aí, figuras poderosas como Atanásio, o bispo de Alexandria, e Damaso, bispo de Roma, lá por 376, mais ou menos, teriam ordenado a destruição desses livros apócrifos, os gnósticos. Destruição mesmo? Que pesado. Foi nesse clima que Jerônimo compilou a Vulgata Latina, a Bíblia em latim. Ele selecionou os 27 livros do Novo Testamento que a gente tem hoje. E deixam milhares de outros de fora. Milhares! É o que a fonte sugere. Evangelhos, textos gnósticos. Foi aí que os monges esconderam os textos de Nag Hammadi, por exemplo. Impressionante. E o livro de Enoque que você mencionou? Qual o papel dele nisso?
Enoque, segundo a fonte, era gigante. O sétimo patriarca, levado aos céus, voltou 300 anos depois. É o que dizem, e aí ditou 366 livros para o Matusalém. Uau! E o que tinha nesses livros? Revelações sobre a agenda de Javé até a vinda do Messias 2 vezes, segundo a fonte. E por que ele foi excluído? Jerônimo também? A fonte argumenta que sim, que Jerônimo tirou Enoque do Antigo Testamento, ele estava na Septuaginta, a versão grega, para diminuir a importância dele. Talvez Enoque fosse até mais popular que Jesus na época, sabe? Sério? E também para distanciar a nova fé romana do deus judaico Javé. Foi uma estratégia, segundo essa visão. Uma decisão política, então, para moldar a religião? Forte isso. O que tinha de tão problemático em Enoque? O material sugere que tinha visões complexas sobre anjos, a origem do mal e talvez até críticas veladas a Javé, aos castigos divinos, sabe? Coisas que complicariam a teologia que estava se formando. Entendi. E acharam fragmentos dele depois, né? Sim, na Etiópia no século XVIII e Belgrado no XIX. Ok, então juntando tudo isso, múltiplos Jesus, Paulo como figura central na criação da teologia, textos suprimidos, Enoque removido, quais as implicações que a fonte levanta? Teologicamente falando. Bom, a fonte chega a sugerir que a própria criação da Trindade, lá em Niceia, foi uma manobra para meio que sumir com Javé, tirar a identidade judaica de Jesus e adotar a versão de Paulo. Nossa. E critica o que chama de uma possível infantilização da fé, muito focada só no céu, no além. Cita até Nietzsche falando de niilismo, de desvalorizar a vida aqui, né? Complexo. E mencionam interpretações diferentes de passagens bíblicas. Sim, tipo, na casa de meu pai há muitas moradas. A fonte joga a ideia, será que isso não tem uma conotação meio extraterrestre, dimensional? Questiona até o Gênesis, quando Deus cria, e depois vê que era bom. Há muita coisa para pensar, realmente. Uma visão bem diferente do que a gente costuma ouvir sobre as origens cristãs. Sem dúvida. O que fica um quadro bem mais plural, né? E cheio de conflitos no início do cristianismo. Muito diferente daquela história linear que geralmente contam. Fica claro como as escolhas históricas, os concílios, figuras como Paulo, como tudo isso foi moldando o que virou a corrente principal. Exatamente. E outras visões foram silenciadas. A fonte até pondera que as intenções podiam ser boas para a época, para unificar, mas Mas o custo foi alto, né? O apagamento de outras formas de entender Jesus, o cosmos. Pois é. E isso deixa a gente com uma pergunta para refletir, né? Qual? Como será que conhecer essas outras narrativas, saber desse processo histórico de formar os cânones, como isso pode mudar a forma como cada uma entende a própria fé, ou a história, ou até, sei lá, nosso lugar nesse universo todo? E ele desafia umas ideias bem comuns, sabe? Sobre Deus, sobre nossa responsabilidade. Sim, a ideia é justamente essa, né? Colocar em contraste aquela visão mais tradicional de Deus, aquele que provê, que ajuda. Isso, Deus proverá. Exato. E, do outro lado, a necessidade da gente se esforçar, da ação individual para evoluir moralmente. A nossa missão aqui, então, é explorar os pontos mais instigantes dessa visão. Vamos fundo nisso. Vamos sim. É uma tensão que o material apresenta, né? Entre a fé como um conforto, talvez, e a responsabilidade, que exige esforço, exige autoconsciência. Certo. Então, vamos começar por aí. Essa percepção que a fonte aponta de Deus como quase um resolve tudo. Sim, o desatador de nós. Isso, mas aí a reflexão mostra uma desconexão, né? Tipo, a pessoa reza muito, pede, mas na prática age pouco para melhorar a si mesma, para evoluir eticamente. E às vezes até coloca a culpa fora, né? Num inimigo externo, numa entidade. E o fascinante, para mim, é como isso é ligado à ideia de que acreditar pode ser bom, mais fácil, mais cômodo do que o trabalho de pensar criticamente sobre si mesmo, sobre as crenças. Entendi. O material usa até uma palavra forte, menciona delírio, citando, claro, linhas de pensamento conhecidas para descrever aquelas certezas que confortam a gente, mas que não foram muito bem verificadas, sabe? E até explora aquela ideia que a gente vê em algumas análises psicológicas de que quando muita gente compartilha o mesmo delírio, isso pode virar base para uma religião.
Mas é importante dizer, essa é a análise que está no material que a gente está discutindo. Claro, claro, é a perspectiva da fonte. E aqui a coisa fica, nossa, realmente diferente. Porque a fonte traz uma visão de Deus bem pessoal, que não se encaixa muito bem no teísmo tradicional. Nem no deísmo filosófico, né? Aquele criador distante. Exato. A proposta liga a Deus a uma coisa chamada corpo átmico. O que seria isso exatamente, segundo eles? Então, o corpo átmico é descrito como a nossa identidade espiritual mais profunda. Tipo uma centelha divina mesmo, sabe? Que está em cada um. Uma essência? Isso, uma essência sagrada, que não pode ser violada, não muda. Seria a estrutura básica da nossa existência individual. Ela existe, assim, independentemente do que a gente faz, da nossa personalidade, do que a gente aprende. Entendi. Uma essência lá no fundo intocada. Tá. Mas se ela é assim, imutável interna, qual a consequência prática disso nessa visão? Aí que está o ponto radical. Nessa lógica, esse Deus ou essa essência átmica não interfere Como assim não interfere? nas escolhas do dia a dia. Não tem prêmio, não tem castigo vindo daí. O material é bem direto, diz que esse Deus não se incomoda com as dores humanas. Uau, forte isso. Muito. É uma afirmação que, bom, desafia muita crença, né? E a própria fonte já meio que antecipa a pergunta: peraí, que Deus é esse? Com certeza alguém vai perguntar isso. Exato. Porque a responsabilidade pelas consequências, sabe, pela lei de causa e efeito, ela cai inteirinha na consciência de cada um. Peraí, um Deus que não se incomoda. Isso. Isso não soa meio frio, meio distante demais? Como eles lidam com essa reação? Olha, a intenção, pelo que parece, não é apresentar um Deus frio. É mais um que dá, tipo, autonomia total e responsabilidade total para o indivíduo. Entendi. O foco é na responsabilidade. Isso. A crítica central ali é que a fé não deveria ser usada como desculpa, sabe? Para justificar um comportamento antiético. Tipo o exemplo que você deu antes. Exatamente. A pessoa é corrupta, faz coisa errada e aí acha que é só pedir perdão para Deus que tá tudo certo, que não precisa reparar o erro, mudar de verdade. Usar a fé desse jeito, o material argumenta, nos apequena, nos torna infantis, moralmente falando. Faz sentido, dentro dessa lógica específica, ok? E qual seria a alternativa, então, para uma vida, sei lá, ética, espiritual mais madura, segundo essa visão? A alternativa que eles propõem é desenvolver um código filosófico pessoal de conduta. Um código pessoal. Isso, a ênfase muda totalmente. Sai daquela oração que só pede coisa externa e entra na autoavaliação constante. Ah, interessante. A pergunta-chave vira interna. Hoje eu tentei ser digno. As minhas ações, elas refletiram os valores que eu digo ter? Para essa visão, essa busca sincera, sabe, de alinhar o que você faz com seus princípios, isso sim agradaria essa essência divina interna. Muito mais do que ritual, muito mais do que pedido que não vem com mudança real, com cuidado no dia a dia. Entendi. Então, resumindo o que a gente explorou aqui hoje, a gente viu uma perspectiva que bate de frente com a ideia de uma fé mais passiva, né? Isso. E coloca no lugar a necessidade de responsabilidade, de ação individual. Vimos essa proposta de um Deus como essência interna, o tal corpo átmico, que não interfere, mas que nos convida a sermos bom, os nossos próprios juízes éticos. Exatamente. E isso deixa a gente com uma questão bem importante para pensar, que vem direto do material, né? Se essa intervenção divina de fora não é um motor principal para a gente superar falha, para resolver problema, o que significa, então, na prática, cultivar essa dignidade? Ou esse código ético pessoal no cotidiano? Onde que está, então, para essa linha de pensamento, a verdadeira força para a gente se transformar e achar sentido na vida? Uma ótima pergunta para a gente levar. Fica a reflexão, né? Olha, quando a gente pensa em Jesus, vem logo aquela imagem mais conhecida, né? Mas quem foi o homem real, o Jesus de Nazaré, que a história consegue, assim, nos mostrar? Pois é, essa é a grande questão. E é isso que a gente quer explorar hoje, né? Mergulhar um pouco no que a pesquisa acadêmica, com base em arqueologia, história romana, antropologia social,
O que tudo isso revela? Exatamente. O foco aqui é tentar entender o que os dados históricos sugerem, né? Deixando um pouco de lado as interpretações da fé, que são outro campo. Certo. Ok, então vamos desempacotar isso. Quem é esse Jesus que emerge da pesquisa histórica? Bom, o que os estudos indicam é, basicamente, um camponês judeu, provavelmente analfabeto, nascido e criado na Galileia. Lá em Nazaré, né? Uma aldeia pequena. Isso, Nazaré, que, aliás, é interessante, por muito tempo se debateu se Nazaré existia mesmo no século I. Mas a arqueologia mais recente trouxe evidências bem fortes de que sim, era uma aldeia lá. E ele teria sido um líder local, é isso? De um movimento pequeno. Parece que sim. Algo como um pequeno movimento camponês, talvez, 30, 50 pessoas mais ou menos, principalmente no último ano de vida dele. E para chegar nessa imagem, as fontes são cruciais, imagino. Não só os evangelhos. Sem dúvida. É fundamental cruzar informações, o contexto do Império Romano, por exemplo, entender a Judéia como província, a vida dos camponeses ali. Como era essa vida? Difícil, né? Muito. E a arqueologia ajuda muito. Escavações na Galiléia, em Nazaré, Cafarnaum, elas não mostram, por exemplo, muitos indícios de escrita entre os camponeses daquela época. Ah, interessante. Poucos fragmentos, grafites. Quase nada associado a essa camada social. Isso reforça a ideia do analfabetismo, que era o padrão, né? Sociedades camponesas antigas eram majoritariamente orais. A antropologia mostra isso bem. Ah, faz sentido. Fascinante é ver como essas diferentes áreas, se juntam para pintar esse quadro. E tem um ponto que é central nisso tudo. A morte dele. A crucificação. Sim. Aqui a coisa fica séria, né? Parece que é um consenso entre os pesquisadores de que ele foi de fato crucificado. Sim, o fato da crucificação em si tem um consenso muito forte. É um dos pontos mais aceitos. E é fundamental entender o que isso significava. Não era uma morte qualquer. De jeito nenhum. No contexto romano, a cruz era brutal. Uma punição reservada para casos específicos, escravos rebeldes, assassinos de senhores, alguns tipos de fraude, estupro e, crucialmente, para inimigos do Estado. Inimigos do Estado, pessoas que ameaçavam a ordem romana. Exatamente, quem se opunha ao sistema. O que nos leva a perguntar, por que ele seria visto assim? Um camponês com um grupo pequeno? Pois é. A análise do contexto e das fontes sugere que o motivo mais provável foi o posicionamento dele, como líder popular de um movimento que de alguma forma contestava a exploração. Exploração tipo... Impostos? Impostos romanos? Taxas da elite local aliada a Roma, as taxas do templo em Jerusalém, e aí entra a mensagem dele sobre o reino de Deus. Que era uma alternativa ao reino de César. Basicamente, ele falava de justiça, de paz, de partilha, de comida, e isso incluindo os marginalizados, o que era algo forte e até de um papel diferente para as mulheres. Ideias que batiam de frente com o poder romano, né? Totalmente. O império era baseado em injustiça para muitos, guerra, fome para alguns, e um poder muito masculino falocrático. A proposta dele era o oposto. Para quem estava no movimento, era esperança. Para as autoridades, Era uma ameaça. sedição. Exatamente. Uma ameaça política local, pelo menos. E isso meio que muda a imagem daquele julgamento longo, detalhado que a gente vê nos evangelhos, né? Muda bastante. A pesquisa histórica indica que, para esse tipo de acusação, ameaça ao Estado, líder popular, numa província tensa como a Judéia, o procedimento romano costumava ser bem rápido, sumário. Tipo, prendeu o executor. Provavelmente. Especialmente numa cidade como Jerusalém durante uma festa importante com a vigilância alta. Prender e executar rápido evitava mais agitação popular. Então, aquelas cenas de julgamento perante Pilatos, Herodes... São vistas por muitos estudiosos como construções teológicas posteriores, narrativas criadas para dar sentido aos eventos, para passar mensagens para as primeiras comunidades cristãs, sabe? Entendi. Faz sentido teologicamente, mas talvez não historicamente. Exato. A função ali era outra. Ok. Então, a gente tem esse quadro. Um camponês, líder local, executado como inimigo do Estado. Como é que essa figura se transforma no centro de uma religião mundial? Como começa essa divinização? É um processo, né? Longo, complexo. Não foi algo da noite para o dia. O primeiro desafio para os seguidores dele, que eram todos judeus no início, foi justamente lidar com o escândalo da cruz. Como assim? O escândalo? Pensa bem, o mestre deles, que eles viam como justo, bom, morre da forma mais humilhante possível.
uma morte reservada para os piores criminosos, amaldiçoado segundo a própria lei judaica e imposta pelos inimigos romanos. Como explicar isso? É uma dissonância cognitiva enorme. Exato. Isso levanta uma questão fundamental. Como que as narrativas se desenvolvem para dar sentido a um trauma desses? Foi preciso reinterpretar tudo. Reinterpretar como? Por exemplo, a ideia do reino de Deus. Para Jesus, parecia ser algo muito aqui e agora, uma transformação social. Com o tempo, especialmente com Paulo, essa ideia começa a ser deslocada, vira algo mais futuro, celestial. Uma adaptação para lidar com a realidade da morte dele e a não vinda imediata do reino como talvez esperassem. Provavelmente. E depois vieram outras adaptações culturais, séculos mais tarde. A data do Natal, por exemplo, 25 de dezembro. Que não era a data original, né? Não há nenhuma evidência disso. Foi escolhida bem depois, coincidindo com festas pagãs importantes, como a do deus Mitra. Isso facilitava a conversão, tornava a nova fé mais palatável, digamos. Entendi. Foi um processo gradual de construção teológica e cultural. Sem dúvida. Camadas e camadas de interpretação ao longo de séculos. Então, para a gente amarrar aqui, o Jesus que a pesquisa histórica desenha é esse camponês judeu, provavelmente analfabeto, líder de um movimento local na Galileia focado em justiça social aqui e agora, e a oposição dele ao sistema romano levou à sua execução sumária, uma figura bem diferente do Cristo da fé. Sim, o resultado de um longo desenvolvimento histórico, teológico e cultural posterior à sua morte. É impressionante pensar nisso. É, sim. E talvez a reflexão final seja essa, né? Como que uma figura assim, historicamente tão marginalizada, anônima até certo ponto, de uma aldeia obscura numa província distante, executada da forma mais infame. Como que ele gera um impacto cultural, religioso tão gigantesco e duradouro? Exato. O que isso diz sobre o poder das ideias, da interpretação, da capacidade humana de construir narrativas que moldam o mundo. É algo para se pensar, né? Hoje a gente vai fazer uma análise aprofundada de uma figura que, nossa, marcou a história. Jesus de Nazaré. Olá! Recebemos umas análises textuais bem interessantes e a ideia aqui é tentar entender quem foi o homem, sabe? Por trás da fé, da teologia. Exato. Vamos olhar para o mundo dele, a Galiléia do primeiro século, Império Romano dominando tudo, tentar separar um pouco o Jesus histórico da figura da fé. Bora lá? Com certeza. Essa distinção é fundamental, né? Para a gente entender não só quem ele foi de fato, mas como essa imagem dele mudou, se transformou com o tempo. Sim. Citará o homem que andou lá pela Galileia da figura divina que veio depois. Isso ajuda a gente a pegar melhor o impacto que a mensagem dele teve originalmente. E as fontes que a gente viu pintam um quadro bem pé no chão, né? Jesus como um trabalhador braçal, talvez analfabeto como a maioria na época. Provavelmente. Um judeu de uma região mais afastada, pobre, a Galileia sob controle de Roma. Isso coloca ele bem na base da pirâmide social, digamos assim. E esse cenário, esse contexto é crucial. Pensa só, imposto romano altíssimo, exploração econômica rolando solta, muita tensão social. Imagino. A Galileia era meio que a periferia do mundo judaico da época, sabe? Então quando Jesus começa a falar de justiça, de moralidade, de um Deus mais próximo... Isso devia tocar fundo em quem sofria, né? Exatamente. Isso ressoava muito forte com o pessoal oprimido, marginalizado. Era a realidade deles ali. E, de certa forma, era um desafio direto às elites locais, que muitas vezes, colaboravam com Roma. E aí entra a questão que as análises levantam. Como esse homem, com essa origem, vira uma figura divina? Pelo que eu entendi, não foi assim de repente, né? Não, de jeito nenhum. Foi um processo histórico, sabe? E a crença na ressurreição parece ter sido, assim, o grande motor disso tudo. A ressurreição. Para os seguidores, aquilo era a explicação, né? Como o movimento podia seguir em frente, forte, mesmo depois da morte dele, que foi trágica. Faz sentido. E aí entram figuras como Paulo de Tarso, que foi, nossa, importantíssimo nisso. Ele meio que ajudou a traduzir a mensagem. Como assim, traduzia? É que a mensagem original era muito ligada ao judaísmo, né? Paulo adaptou, focando mais no Cristo ressuscitado, uma figura que fazia mais sentido para o mundo greco-romano, para fora da Judéia. Entendi. Facilitou a expansão. Exato. E bem mais tarde, séculos depois mesmo, é que vieram os grandes concílios da igreja, tipo de Nicéia, para formalizar essa ideia da divindade de Jesus, depois de muito debate, claro. Falando em história,
Ainda tem gente que acha que só a Bíblia fala de Jesus, mas as análises que a gente viu mencionam outras pistas, né? Fora dos textos religiosos. Sim, e isso é bem legal de ver. Tem historiadores da época que nem eram cristãos, tipo Tácito, um romano. Ele até olhava os cristãos com uma certa desconfiança. Sério? Sim, e tem o Flávio Josefo, um historiador judeu. Os dois mencionam Jesus ou os seguidores dele nos seus escritos. Ah, interessante. Claro, não são biografias, não dão detalhes da vida dele, mas são fontes externas importantes. Confirmam que ele foi uma figura histórica real que chamou a atenção na época. E a arqueologia ajuda também? Ajuda muito a montar o cenário. Por exemplo, escavações mais recentes em Nazaré, sabe? Com aquele arqueólogo Ken Dark. Sim, eu vi isso. Elas confirmaram que Nazaré existia, sim, no século I, e era um lugar bem simples, pequeno, batendo com o que os evangelhos descrevem. Legal. Isso derruba alguns argumentos céticos, então. Pois é. Contraria quem duvidava até se Nazaré existia naquela época. E não só lá, mas em Cafarnaum, outros lugares. A arqueologia mostra como era a vida ali. Vilas simples, sinagogas e até a existência do Pôncio Pilatos, o governador romano que, segundo os evangelhos, mandou crucificar Jesus. Sim. A existência dele também foi confirmada. Acharam uma inscrição em pedra com o nome dele anos atrás. Nossa, que demais. Então, juntando tudo isso, o Jesus histórico que emerge das fontes é um líder carismático, popular. Com uma mensagem bem focada em moralidade e justiça social. Isso. E uma relação mais direta, mais compassiva com Deus, talvez. E ele tinha aquele jeito de ensinar com as parábolas, né? Exatamente. As parábolas eram um recurso genial, né? Numa cultura onde a maioria era analfabeta, as histórias grutavam na memória. E a mensagem em si, essa ênfase na justiça, no cuidado com quem estava à margem. Sim. Isso pode ser visto como uma forma de resistência, sabe? Tanto contra a opressão de Roma, quanto contra algumas práticas da elite religiosa judaica que excluíam o povo. Por isso ele incomodou tanto. Faz todo sentido pensar que a crucificação foi, então, mais que um evento só religioso. Ah, sem dúvida. A crucificação era um método de execução romano, brutal, reservado para escravos, rebeldes, inimigos do Estado. Pesado. Entender isso é crucial. Foi uma execução política, né? O jeito que Roma tinha para calar as vozes que eles consideravam perigosas, subversivas para a ordem deles. Então, para a gente ir fechando nossa conversa, as análises que a gente explorou hoje ajudam a ver um Jesus mais histórico, né? Um pouco diferente daquela imagem só divina. Exato. Um homem do seu tempo, um judeu da Galileia vivendo sob ocupação romana, mas com uma mensagem potente que desafiou o poder estabelecido. Perfeito. E a gente viu que tem evidências históricas, sim, para além da Bíblia, que apontam para a existência real dele naquele contexto todo. Isso mesmo. E para deixar uma reflexão final, algo que as fontes também sugerem, pensar sobre como esse movimento que começou ali na margem do Império Romano, com gente pobre e marginalizada, Sim. acabou se tornando séculos depois, com Constantino e tal, a religião oficial desse mesmo império. Aí fica a pergunta, né? O que essa trajetória toda, da periferia lá da Judeia até o centro do poder imperial, o que isso diz pra gente sobre o destino de mensagens transformadoras quando elas encontram ou confrontam ou talvez acabam sendo assimiladas pelas estruturas de poder ao longo do tempo? Uma ótima pergunta para a gente pensar. Hoje a gente tem uns materiais aqui fascinantes, que olham para a figura de Jesus de um jeito um pouco diferente. O foco não é tanto a questão da divindade, sabe? Mas a humanidade dele. Profunda. Às vezes até desconcertante. Sim, uma perspectiva bem interessante. Pois é. A gente vai usar como guia principal um texto chamado Carta ao Jesus Humano. E também algumas análises para situar ele historicamente. Entendi. A ideia é explorar essa visão de Jesus como dizem aqui, um companheiro de estrada, um irmão antigo. E ver o que isso pode dizer sobre coragem, transformação. Enfim. Ok, então. Vamos desempacotar isso. Vamos lá. Olha, a carta já começa forte, dizendo que o que mais toca é justamente a humanidade de Jesus. É o ponto central, né? Exato. Tem uma citação aqui. Não é a tua divindade que nos toca mais profundamente, é a tua humanidade, nua, sofrida e corajosa. É forte, né? Muito. Descreve ele como um homem inteiro, que sentiu de tudo. Isso.
que sentiu frio, fome, dor, alegria, cansaço, dúvida. E mesmo assim escolheu amar. Essa vulnerabilidade, essa capacidade de sentir o que a gente sente, parece ser a chave aqui nessa carta. Com certeza. E essa humanidade fica ainda mais, digamos, palpável quando a gente olha para o contexto histórico. Ah, sim, a parte histórica é fundamental. É fascinante pensar nele não como uma figura distante, etérea, mas assim, um camponês judeu do século I, lá na Galileia, Que era uma região mais pobre, né? meio periférica. Exatamente. Rural, pobre e, um ponto crucial, sob domínio do Império Romano. Uma opressão bem real. Imagino. E tem fontes históricas, sabe? Inclusive não cristãs, como Flávio Josefo, Tácito. Eles mencionaram Jesus ou os seguidores. E a arqueologia também ajuda, confirmando que Nazaré existia naquela época. Tudo isso pinta o cenário, né? A desigualdade social, a pressão romana, era o dia a dia. E como essa condição dele, de camponês nesse lugar, nesse tempo, influenciava a mensagem. A carta fala dessa escolha pelo amor apesar do sofrimento. Isso tem a ver. Totalmente. Pensa assim, a imensa maioria dos camponeses ali, e muito provavelmente o próprio Jesus era analfabeta. Era o comum. Nossa, é verdade. Então, a liderança dele não vinha de textos que ele escreveu, mas da força da palavra falada, Do carisma, das parábolas, né? aquelas histórias curtas. Isso, que usavam coisas do dia a dia, semente, pesca, colheita, para falar de temas complexos. Justiça social, ética, o reino de Deus. Isso conectava demais com o que o povo vivia, com a dor, com a esperança deles. A oralidade era tudo. E isso também explica como a mensagem foi sendo interpretada depois, né? Entendi. A mensagem ganhava força porque falava direto com a realidade deles. Isso me leva a outro ponto da carta que achei bem interessante. Qual? A ideia de que Jesus não buscava adoração formal, assim. O texto diz, tu não pediste adoração, pediste transformação. Ah, sim. Não exigiste templos de ouro, mas corações que batessem em verdade. Parece que a prioridade era a mudança interna, sabe? A ética vivida mais do que o ritual pelo ritual. Perfeito. A ênfase é toda na transformação pessoal e da comunidade. A carta até mexe com a ideia de milagre, né? Nesse sentido mais humano. Como assim? Ela diz algo como: o milagre maior não foi caminhar sobre as águas. O milagre maior foi caminhar com firmeza neste mundo de dor e manter o coração livre do ódio. Uau, forte isso. Pois é. O verdadeiro prodígio, digamos, nessa visão é a resiliência humana. É conseguir manter a compaixão, a integridade, mesmo com tudo contra. É um foco na força ética que vem de dentro. Essa distinção é bem clara, né? A ação interna versus a aparência externa. Mas aí, como essa figura tão focada na ética, na experiência humana, como ela se relaciona com a figura divina que a gente conhece mais do cristianismo posterior? Bom, aí a gente entra numa distinção chave que os estudos fazem, né? Entre o chamado Jesus histórico e o Cristo da fé, ou o Cristo teológico. Certo, o Jesus histórico é esse que a gente está falando, o pregador judeu da Galileia, com sua mensagem ética radical no meio das tensões da época. Uhum. Já o Cristo teológico, bom, ele emerge depois da morte de Jesus. É moldado pela crença na ressurreição, pela influência de gente como Paulo, Que adaptou a mensagem, né? para outros públicos, Exato. e pelos grandes debates teológicos que levaram aos concílios tipo o de Nicéia, lá no século IV, que definiu muita coisa sobre a divindade de Cristo. Entendi. Então, se a gente conecta os pontos, a carta ao Jesus humano parece ser uma tentativa clara de resgatar, ou pelo menos focar muito, nessa figura anterior à divinização, no homem inteiro, no exemplo de vida dele. Faz sentido. A carta tenta ir na raiz, no impacto da vida e das escolhas daquele homem, antes das camadas teológicas que vieram depois. E isso aparece no final da carta também, quando fala da imortalidade dele. Pois é. A imortalidade ali na carta não vem da divindade sobrenatural, mas do poder do exemplo humano dele, que perdura. Sim, a conclusão é bem marcante. Te celebro não como um mito inatingível, mas como o melhor que há na nossa humanidade. Uhum. E aí, justamente aí que reside tua imortalidade. É uma visão que coloca a força do legado na inspiração que ele nos dá para a nossa própria jornada, né? Exatamente. O que nos deixa, talvez, com uma questão para pensar depois, né? Com certeza. Então, o que significa pra gente hoje olhar para essa figura histórica, para esse irmão antigo lá da Galileia,
como uma fonte concreta de inspiração para ter coragem e buscar transformação nas nossas vidas. Fica aí a reflexão. Jesus, filho da terra, do chão, caminhou por fé e compaixão. Não veio brilhar em trono ou além, mas viver o simples, puro no bem. Olhou nos olhos de quem sofria. Meus irmãos, lutem, viva a bondade. Não foi milagre distante no céu, mas o amor presente aqui e agora. Não pedimos altares nem louvor, só o exemplo de uma vida de amor. A coragem de amar nos faz melhor, como Jesus, apenas ser até a dor. Trouxe ouro, nem impôs a ninguém, mas trouxe o amor inteiro e além. A cruz que levou foi dor e coragem, mostrando que amar é sempre a mensagem. Nem os homens quiseram entender, mas um coração humilde soube ver. Jesus, camponês e mestre fiel, a força que vive em todo viver. Não pedimos altares nem louvor, só o exemplo de uma vida de amor. A coragem de amar nos faz melhor, como Jesus, apenas ser até a dor. Nos teus passos encontramos o caminho, não em milagres, mas no gesto mais simples. O rastro deixado em verdade e compaixão nos mostrou o amor é o coração. Não pedimos altares nem louvor, só o exemplo de uma vida de amor. A coragem de amar nos faz melhor, como Jesus, apenas ser até a dor.